Então, hoje nós estamos aqui com a Valdirene, ela foi uma das diretoras do órgão municipal e na oportunidade estamos aqui para ela contar um pouco da história do órgão municipal, já que hoje, na atualidade, o órgão já não existe no local onde foi construído e a mesma trabalhou. Então, ela vai contar um pouco aqui da história, muitas histórias, eu acredito, que aconteceram no órgão municipal. Boa tarde, alunos. Como o professor que já apresentou, sou Valdirene, Hoje eu trabalho na escola Ubiratã como assistente administrativa. Sou estudante de serviço social pela UNIT, já estou no término para ser assistente social, espero. E vou contar aqui um pouco, não sei se posso esquecer alguns fatos, mas vocês podem estar perguntando. Eu fui diretora lá em 92 a 2000, 8 anos. Quem me nomeou foi o prefeito João Maria. Eu cheguei lá como anterior, era Marilene. Marilene era diretora do município. Quando eu entrei, a minha nomeação foi para ser diretora das escolas da zona rural. Então, como era que funcionava? Lá, ele nomeou uma diretora, uma vice e uma secretária, e tinha os auxiliares. Então, a gente administrava todas as escolas da zona rural, que dava um total de 76 escolas. Foi uma época muito boa, eu me orgulho muito dessa época que passei como diretora, fiz grandes amizades, foi um trabalho assim, na época eu achava que difícil, mas percebo que difícil é hoje. Foi uma época que eu fui feliz, talvez não soubesse o tamanho da felicidade e da semente que plantei. Porque a gente tinha inúmeras dificuldades. Porque era uma época de gestão, João Maria era um prefeito bom, mas tinha uma cabeça assim muito, digamos que fechada, tradicionalista, era difícil o acordo, conversa com ele. E as coisas vinham, as leis mudavam. Então, muitas vezes ele não conseguia entrar em acordo com a gente. Então, às vezes a gente tinha atrito com ele por conta disso. Não que ele não quisesse por ser ruim, às vezes por não compreender. Mas assim, então as escolas, os professores, quando eu cheguei para ser diretora nessa época, muitos dos nossos professores, eles só tinham apenas a 4ª série. Eles só estudaram até a 4ª série. Eles chamavam 4º ano na época. E aí eu comecei a perceber, fazer reuniões, ir até a eles nas escolas, fazer visitas, embora com algumas dificuldades, o transporte era restrito, a gente só tinha somente um transporte para fazer essas visitas. E aí eu comecei a perceber que aqueles professores precisariam estudar, crescer, aumentar o seu grau de escolaridade. Porque as pessoas aqui na zona urbana criticavam, achavam que eles estavam muitos se formando, por que eles tinham o 2º grau e por que eles não tinham que ir para o lugar deles. E eu comecei a bater na tecla e lutar por essa causa, que achava que não. Quem tinha que estar lá era eles. E vou explicar a vocês por que razão. Na época as estradas eram ruins para a gente ter acesso às escolas. Se nós colocássemos professores da zona urbana para ir para a zona rural, eles não conseguiriam chegar na época do inverno, por exemplo, porque chovia, o carro não passava, os alunos ficavam sem aula. E se fosse aquele professor que já morava naquela região, ele não teria essa dificuldade. Vocês entendem aí a diferença? Hoje não, hoje as estradas já estão melhores, muita coisa mudou de lá para cá. Mas naquela época era assim que funcionava. Então, o que foi que aconteceu? Eu lutei, fui para Salvador, recorri até a Secretaria da Educação, se não tinha algum curso que eu pudesse estar trazendo para esses professores, para qualificar eles, para que eles pudessem estar melhorando o seu aprendizado, os seus conhecimentos, e pudesse estar também ajudando a nossos alunos da zona rural a crescer, a melhorar e não precisar, depois da 4ª série, ter que vir para a zona urbana. Ficasse lá mesmo. E aí consegui. Trouxe o curso aqui para Fátima, os professores se matricularam, estudaram, se formaram, fizeram um período de, não me lembro se foi 2 a 3 anos, eu não me lembro bem. Eles estudaram, fizeram pró-formação, e hoje todo professor da zona rural, graças a Deus, e graças àquela época, e graças a esse programa que veio, eles têm o 2º grau, e muitos até já fizeram ensino médio, faculdade. Eu tenho uma professora, que é a professora Raimunda, eu gosto muito de lembrar dela. Ela era uma professora lá do Ichuí. Ichuí é uma localidade lá perto da Tabua. Não sei se alguém aqui já ouviu falar.
ela é, porque ainda está viva, uma senhora assim, ela tem 6 filhos. E ela tinha 50 alunos. Esses 50 alunos ela dava aula na casa dela, sentada num banco, nas cadeiras, no chão. Quando eu chegava naquela escola eu me encantava, porque ela só tinha a 4ª série, mas ela tinha um carinho, uma responsabilidade admirável. E aí eu disse, depois se tornou até minha comadre. Eu disse assim, você vai estudar, porque eu vi o brilho nos olhos dela, eu vi a responsabilidade, o compromisso dela com aquelas crianças, não só os filhos eram alunos dela também, mas toda aquela região ia estudar com Raimunda. E aí, pedi para o marido dela sem querer, colocou todas as dificuldades, porque ela tinha muitos filhos, e disse, não, ela vai estudar. Hoje, Raimunda é mestrada. Ela estudou a 4ª série, ela fez a formação, ela fez o ensino superior História pela UNIT, e depois ela fez a pós-graduação. Hoje ela é coordenadora da Escola do Bonfim, que pertence à Fátima. Você precisa ver o trabalho que Raimunda hoje desenvolve lá no Bonfim. Então, assim, foram pessoas que cresceram, pessoas também que ficaram lá. Esses dias mesmo eu estava em Heliópolis, minha filha foi se apresentar lá, e eu encontrei uma professora que ela disse que se aposentou, me viu, chorou, lembrou daquela época, ficou doente, estacionou, ficou lá no cantinho dela. Então, mas tem pessoas daquela época que cresceram, que estudaram, que hoje... Então, o que aconteceu? A cidade foi crescendo, o número de alunos foi crescente, e aí veio a lei e diz assim, Valdirene, você não mais pode ser mais diretora desse município todo, porque eu jamais não dava conta. Aí essas escolas vão ter que nuclear. Como que foi que se deu essa nucleação? Veio um rapaz lá de Salvador, né, a mandado da Secretaria de Educação, e diz assim, você vai fazer uns núcleos, você vai pegar aquelas escolas mais próximas, a escola maior, e vai nuclear aquelas outras escolas. E foi assim que foi feito. Né? Capinduro, que é um dos municípios maiores, né, em termos de habitante, e aí fez um núcleo no Capinduro, fez um núcleo na Serra Velha, fez um núcleo no Caruaru, fez um núcleo no Bonfim e um núcleo em Gruê, que hoje esse núcleo não existe mais, esse núcleo hoje pertence ao Capinduro. Se eu não me engano, foram 6 ou 7 núcleos, 6 núcleos. E do Monte Negro, né? E o de São Nicolau, que era você. E Batista foi um dos diretores. Aí eu fiquei com aquelas escolas mais distantes, menores, que ficava difícil acesso, como se diz, a bomba ficou para mim, né? E aí veio mais 6 diretores e ficaram com aqueles núcleos, né? Que ainda hoje existe. Se vocês perceberem, Capinduro tem um núcleo, que é o núcleo 1, e aquelas escolas de Vaca Brava, a de Gruê, a Angico, todas aquelas escolas ali pertencem hoje a Capinduro. Então, as escolas ali, naquela época ainda teve um núcleo de Panelas. Hoje o núcleo de Panelas pertence à Serra Velha. Então, hoje... Os cantos, né? Os cantos tem um núcleo, na época nós não tínhamos, né? Esse núcleo... Então, assim, são questões políticas, né? Quando eu saí, que entrou outro gestor, entrou outros diretores, então eles diversificaram os núcleos. Colocaram outras escolas, tiraram, mudou um pouco os núcleos. Então, hoje funciona desse jeito. E aí, a minha tristeza maior disso tudo é que esse órgão, eu trabalhava no órgão, que fica hoje, como o Batista falou, na atual UPA, né? E a UPA hoje, a maternidade ficou praticamente parada, hoje é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Esse órgão foi o Rural, é um órgão que veio de Salvador, era um órgão muito lindo, eu tinha uma paixão. Não entendo até hoje por que ele foi extinto, por que ele foi tirado daquele local. Não poderia nunca, porque era um órgão estadual. Ele tinha uma sala imensa de reuniões, tinha banheiro, tinha sala da secretaria, diretoria, coordenação, biblioteca, cantina, tinha garagem. Esse era um órgão que eu não entendo até hoje, que eu acho que deveria ser hoje a Secretaria de Educação. Mas por questões ainda políticas, né? Quando outro gestor entra, que talvez tenha uma visão de que ele pode, né? Infelizmente, e aí acrescentou ali, hoje fez a UPA e simplesmente derrubou o nosso órgão. E hoje ele não existe mais. Toda aquela documentação do órgão foi para a Secretaria de Educação, hoje lá existe simplesmente do órgão um armário
um armário que consta todos aqueles alunos que passaram por aquela época, que não foram para esses núcleos que eu falei para vocês. Hoje, se eu não me engano, tem 6 núcleos, 6 ou 7, né? Existem 6 núcleos, e aquelas escolas antigas, que passaram anos anteriores, se, por exemplo, um aluno que estudou lá naquela época anterior, ele vai lá na Secretaria de Educação, existe uma pessoa lá que vai procurar as atas, os resultados finais, porque todo aquele aluno que estuda, vocês sabem que vocês ainda hoje, isso, toda a escola, quando termina o ano, é feita uma ata do resultado final, coloca o nome de vocês e todas as notas. Hoje ainda isso acontece, e até aquela época já existiam as atas, e essas atas são arquivadas. É para quando o aluno for transferido para outra escola, ou quando ele for estudar, por exemplo, vocês estudam hoje no Floriano. Quando vocês saírem do Floriano, vocês vão receber esse histórico com essas notas. Para fazer o histórico tem que ir até essas atas, que é o resultado de toda a história de vocês vai estar lá. Todo aluno tem uma pasta. Não sei se vocês sabem, mas todo aluno tem uma pasta que fica no arquivo de cada escola. Quando vocês saem dessa escola, vocês recebem essa história. Então, todo aluno daquela época que precisarem, se vocês puderem passar essa informação, porque eu não sei se todo mundo sabe, vai até a Secretaria da Educação, lá existe um armário, existe Luizete, que é uma pessoa que representa, ela vai lá, procura pelo ano, procura pela pasta, procura pela professora da época, e aí ela faz o histórico desse aluno. Não. Então, assim... Vocês têm alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Núcleo. Oi? Que é núcleo? Núcleo é o seguinte, por exemplo, é o que eu expliquei para vocês. Por exemplo, a prefeitura hoje não tem condição de colocar, que poderia ser o certo, em cada escola um diretor, um vice, um secretário e um coordenador, que é assim que compõe uma escola. Como a prefeitura não pode colocar em cada escola, o que ela fez? Por exemplo, Capinduro hoje é um povoado. Então, existe a escola de Capinduro e a escola lá de São Roque, que é a escola de Gruê, pertence a Capinduro. Toda a documentação que ele precisar, ele não vai na São Roque. Ele vai na Sagrada Família, que é a escola que deram o nome de núcleo. Núcleo quer dizer aquele que está junto. Se eu pegar aqui, é um núcleo de cadeiras. Eu pego essas cadeiras que estão juntas, ela pode estar nucleada a essa que está no meio, entendeu? São aquelas escolas que estão perto e nucleou. Juntou. Nuclear é juntar. Você sabia? Parabéns, é melhor ele tirar a dúvida agora do que ele levar a dúvida para a sala. Então, acho que agradece, tá? E a oportunidade e essas informações, cara, sem muita utilidade. Obrigada, eu agradeço a vocês. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber alguma coisa daquela época, foi uma época, como eu disse, muito boa. Eu gosto de falar desse momento porque me fez muito bem. Eu tenho certeza que eu saí de cabeça erguida de dever cumprido. Né? Hoje eu trabalho na educação, percebo assim que é muito difícil trabalhar com alunos hoje. E vocês que são adolescentes, pior ainda, me desculpem. Né? Porque assim, vocês têm uma linguagem, um jeito, uma rebeldia, né? Talvez extrovertido, talvez gostoso para vocês, mas para a gente lidar e chegar até vocês é difícil. Né? Eu sei que vocês hoje que estão vivendo esse momento não conheceram um pouco do passado, mas há uma diferença muito grande. Pode perguntar. Quantas escolas tem no passado? Quando eu comecei a administrar, tinha 76 escolas. Quando eu terminei, já terminei com 44. Por quê? Vocês podem estar me perguntando. Foi isso que aconteceu, foi essas nucleações. E hoje eu percebo, esses dias mesmo eu passei, vi uma escola ali que ela está fechada. Aí eu perguntei à vizinha, por que ela está fechada? Por quê? Às vezes naquela localidade foi construída uma escola e não tem mais gente, não tem mais pessoas ali morando perto. Foram saindo e às vezes fica 2, 3, 4 alunos, aí a prefeitura não compensa colocar um professor ali, aí ele leva para outra escola mais próxima. Aí aquela escola, infelizmente, foi construída num lugar que não foi pensada, né? E aí ela foi extinta, infelizmente. Mas hoje as escolas cresceram, né? Hoje a gente percebe que a educação também mudou. Hoje eles têm outra facilidade, às vezes têm outras dificuldades, mas em termos de... As dificuldades que eu enfrentei, eu tenho certeza que hoje eles não enfrentam. Talvez enfrentam hoje, assim, tipo, alunos que dão mais trabalho.
Aquela época, os alunos não davam tanto trabalho igual hoje. Porque era mais difícil, né, de achar... Para estudar era mais difícil, hoje em dia é mais fácil. Qualquer um pode ter acesso à escola. É verdade. Hoje o acesso à escola, hoje a gente costuma dizer o quê? Só não estuda quem não quer. Até para faculdade. Hoje você só não faz uma faculdade quem não quer. E graças a Deus, né? Porque hoje nós temos o ProUni, né? Se você estudar, se você quiser aí o Enem, se você obter notas, você faz uma faculdade gratuita. Antigamente não. Quando eu concluí o ensino médio, eu só poderia fazer uma faculdade se eu fosse para Salvador. Hoje não, eu faço uma faculdade ali em Poço Verde, eu vou um dia só por semana. Vou numa sexta-feira e estudo para terminando. E é uma faculdade que é relevada em todo o país. Então hoje quem estuda quem não quer. Eu não posso dizer que eu não posso ir uma vez por semana, eu vou 7, 10 horas eu estou de volta. Eu não posso dizer que eu não tenho tempo para fazer uma faculdade. Ninguém hoje pode dizer, eu não faço porque eu não quero, porque eu não posso pagar. Ele faz o FIES, ele estuda, ele só precisa pagar depois de 2 anos que ele estudar. Assim mesmo ele só vai pagar 50%. Então, hoje vocês, dê graças a Deus por essa oportunidade que vocês têm. E a educação, eu ainda vou deixar uma mensagem para vocês e dizer que vocês abracem a escola que vocês têm, estudem, não tenham preguiça, porque hoje o nosso caminho é para quem estuda. Porque, se você perceber, hoje aqui em Fátima, 5 horas da tarde, sai 4 ônibus e vai para a Agnes em Paripiranga. Então, quando vocês chegarem na faculdade, imagine quantos profissionais não vão estar na frente de vocês. Sai 4 ônibus para estudar em Paripiranga. E até vocês estão no 9º ano, vocês ainda têm 3 anos. Sim, professor, ainda tem 3 anos para chegarem, terminar o ensino médio para ingressar numa faculdade. Então, na frente de vocês, vai ter muito. Se vocês não correrem também para estudarem, para entrar nessa concorrência de emprego, de vocês terem uma estabilidade e ter uma faculdade, vocês vão ficar para trás. Porque hoje, quem não tem uma faculdade, infelizmente, só vai trabalhar numa lojinha, nem qualquer coisinha assim, porque não chega a lugar nenhum, infelizmente. Antigamente não, antigamente as pessoas iam, faziam, aconteciam, tudo era mais fácil. Hoje, quem não estuda, não tem oportunidade. É difícil, é raro. Você pode dizer, mas fulano chegou em tal lugar, só se for político ou jogador. Porque no mais, não chega. É a faculdade, é o estudo que vai trazer algo de bom para vocês no futuro. Se vocês quiserem oferecer algo de bom para os filhos de vocês, para a família de vocês, abrace o estudo. Estudem. Dê valor. Porque a oportunidade que vocês têm hoje, muitos dos nossos pais não tiveram. Minha mãe conta que para estudar na época, ela estudava, o pai dela só deixava ir 2 vezes por semana. Colocava o caderno dentro de um saco plástico e caminhava, na época ela falava que era 5 léguas para estudar. Aí estudava o dia inteiro. Só aqueles 2 dias por semana, porque os outros 2 dias ela tinha que lavar, passar, cozinhar. Hoje não. Vocês têm toda a oportunidade aí para estudar. 5 léguas é o quê? 5 quilômetros? Mais. Mais? 10 quilômetros é uma légua. Você imagina. Quanto você não tem que andar para estudar. Calcule. Daqui até o último caminho, tu acha? Por aí. Você imagina como era difícil. E a Cristina? E hoje não, vocês vão ali no Floriano, aquilo tá assim, né? Tá bom? Pode. Obrigada. Espero ter contribuído.